No Seminário Teológico da Reconciliação, você estuda a Palavra de Deus com profundidade. Matérias processuais, doutrinas fundamentais, aspectos geográficos e históricos, visão panorâmica dos livros bíblicos, linguísticas, aspectos gramaticais e ciências humanas correlatas. E mais, áudio das aulas para o reforço de conteúdo, avaliação pedagógica objetiva, currículo de nível superior e especialização em apologética cristã. Assista uma aula gratuita e decida pelo seu crescimento na graça do conhecimento de Deus, estudando no Seminário Teológico da Reconciliação. Oswaldo Aranha, 790, no Jardim Maravilha, em Vicente de Carvalho. Graças e paz dos irmãos. Muito bom estar mais uma vez reunidos com os irmãos para juntos adorarmos ao nosso Senhor, né, irmãos?
Graças a Deus por esse grande número de irmãos que está aqui. A gente fica contente porque estamos vendo que os irmãos têm se interessado por esse estudo, né? Um bom número, mesmo às vezes a gente sabe que nós, com as limitações que nós temos de ensino, mas os irmãos prestigiam não a nós, mas a palavra, né, irmãos? A palavra que aqui é ministrada. Bom, irmãos, hoje a nossa lição é na lição de número 9. Lição de número 9, Solos Christus, ou somente Cristo. Né? A lição passada, ela fala que só a Escritura, somente as Escrituras. E nós vimos que a igreja tinha se perdido nesse sentido. E não é diferente hoje. Como na semana passada nós fizemos somente a Escritura, nada mais correto do que hoje estudarmos só Cristo, porque as Escrituras, ela fala de Cristo. Cristo é o centro das Escrituras desde o Éden, desde Gênesis até Apocalipse. Então, Cristo é o centro das Escrituras. Cristo, ele está presente nas Escrituras desde o início e até o fim, até Apocalipse. Então, nós hoje vamos falar um pouco sobre só Cristo, né? Somente Cristo. O texto que eu gostaria de ler com os irmãos, para a gente iniciar a aula, é Atos dos Apóstolos. O texto sugerido aqui pela lição, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo do 5 ao 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo do 5 ao 12. Que diz assim: E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, nós vemos aqui esse texto de Atos dos Apóstolos, principalmente no versículo 12, digamos que o versículo chave, é o versículo 12, que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então aqui nós vemos esse versículo que diz que em nenhum outro nome há salvação. Em nenhum outro homem debaixo do céu há salvação, e em nenhum outro nome nós podemos rogar para ser salvo. Então, o que a gente podemos falar sobre essa lição de só Cristo, somente Cristo, é, primeiro, que a igreja, chamada Igreja Romana, ela começa de alguma maneira ter Cristo, mas ter também outros meios para salvação.
Então, a gente vamos ver também no livro de Atos que essa ideia de Cristo e mais alguma coisa, ela não é nova, ela não é uma exclusividade da igreja, quando a igreja se perde e vira a religião oficial do império. Nós vimos isto antes, tá? Nós vimos isso na igreja primitiva, também teve isso, não dessa maneira, tá? De uma maneira um pouco diferente, mas uma igreja que, sendo uma igreja judaizante, ela, de alguma maneira, ela queria impor sobre o povo gentil que aceitava a fé em Cristo, que confessava Cristo como Salvador. De alguma maneira eles queriam também impor algo a mais na salvação, tá? Isso já na igreja primitiva. Nós vimos isso e vemos isso no próprio livro de Atos, no primeiro concílio de Jerusalém, onde eles se reúnem e discutem a esse respeito. Eles falam sobre isso. Eles falam que por que eles fizeram aquela reunião? Porque os crentes judeus de origem judaica estavam querendo impor a circuncisão aos gentios. Ou seja, é Cristo que salva. Sim, eles também criam nisso. Tá? Eles também acreditavam que era Cristo que salvava, mas também tinha que guardar a lei de Moisés. E isso causou um alvoroço entre os apóstolos. Isso já na época dos apóstolos. Então causou esse alvoroço, causou o primeiro concílio ali de Jerusalém, em Atos capítulo 15, tá? Aí nós vamos ver que eles discutiram a esse respeito. Eles se reuniram durante muito tempo e discutiram a esse respeito. E foi decidido que nenhuma outra coisa poderia se impor sobre o povo gentil, tá? Que não era necessário cumprir a lei de Moisés para ser salvo, que não era necessário circuncidar para ser salvo. E nós vemos Paulo, nós estamos trabalhando na carta de Gálatas no CETEREC, e nós vemos Paulo também trabalhando muito a esse respeito. Paulo trabalhando muito sobre a questão do legalismo da igreja judaizante, do legalismo da igreja que queria de alguma maneira impor sobre aqueles gentios que estavam chegando ao cristianismo, impor a lei de Moisés também. Ou seja, para ser salvo precisaria se circuncidar e guardar o sábado, enfim, guardar a lei de Moisés. Paulo trabalha muito sobre isso. Paulo, ele ensina a igreja que, na verdade, quem é da graça, quem aceita a graça em Cristo, não pode viver em rudimentos antigos. Então, ele ensina que é só Cristo, que basta Cristo, que não precisa outra forma de salvação, que não tem outra forma de salvação a não ser por Cristo. Paulo trabalha muito isso, mas Paulo também, na própria carta aos Gálatas, ele trabalha tanto o legalismo da parte dos judeus, tá? Como também a libertinagem por parte do gentio também. Então havia os dois lados. Havia um que dizia que era a graça mais a lei, e outro dizia que era só graça, então poderia viver de qualquer jeito, que a graça o alcançava e estava tudo certo. E Paulo também trabalha esses dois povos, esses dois aspectos do liberalismo, digamos assim, do judeu, mas também da libertinagem dos gentios, que achava que pela graça poderia viver de qualquer maneira, tá? Então a gente vemos isso já antes da igreja se romanizar, digamos assim. Já vemos isso nos primórdios do cristianismo. Já vimos a igreja sofrendo com esse tipo de ataque, de que era Cristo. Sim, mas que também precisaria das obras. Precisaria de algo mais para a salvação, tá? E a gente trabalha na seguinte convicção, que as obras é necessária porque somos salvos. A gente fala isso sempre, não para ser salvo. Nós temos essa convicção que fazemos
porque somos, não para ser salvos, tá? Então é isso. Aí a gente vemos isso antes e vemos isso na igreja romana e vemos isso nos dias de hoje, tá? Isso não acabou, irmãos, não acabou. E o pior, que hoje dentro das nossas igrejas, não é mais na igreja romana que nós vemos essas coisas, essas indulgências, essas penitências. Nós vemos isso hoje dentro das nossas igrejas, onde é necessário sempre fazer algo a mais para alcançar algo de Deus, tá? Então não é só lá atrás, não é só na igreja romana, mas é nos nossos dias. Isso acontece ainda hoje nos nossos dias e cada vez mais com mais força, aonde nós vemos igrejas que sempre tem que ter alguma participação minha e tua para poder alcançar algo de Deus, tá? Eu não estou falando de um crente que fica sem responsabilidade no reino de Deus, no corpo de Cristo. Não é isso, mas é aquilo que ensinam por aí. Você sempre tem que fazer algo para alcançar algo de Deus, tá? Isso não é necessário. Deus ele faz porque Ele é misericordioso para conosco. Não é por merecimento, não é por mérito. Ele faz porque Ele é misericordioso. A sua bondade ela supera qualquer entendimento humano, tá? Então é isso. Foi antes, foi durante a igreja romana e é nos nossos dias a venda de penitência e de indulgência, tá? Sempre a gente buscando fazer algo para alcançar algo de Deus. Bem, irmãos, agora vamos falar um pouco da lição, porque a gente vamos falar de alguns assuntos, tem que ser um pouco... Vou ler aqui alguns textos, aí a gente vai comentando, tá? Diz assim: antes do advento da reforma, estava em vigor um sistema religioso fortemente clericalizado. O monopólio da fé estava nas mãos da igreja, que mantinha absoluto controle sobre a vida dos fiéis. Bem, então ainda acho que não sei se foi na quarta ou se foi ontem no curso, o pastor falou algo sobre isso, sobre você manter influência sobre os seus liderados. Aqui na Igreja Católica, eles mantinham o absoluto controle sobre a vida das pessoas, ou seja, eles eram um tipo de agente. Eles se colocavam como um agente do povo diante de Deus, ou seja, para se chegar a Deus, só passando por eles, tá? Para se chegar a Deus, só passando pela a elite da igreja. O homem aqui, ele perdeu totalmente nessa época aqui, que a gente chamamos de período das trevas, de profunda escuridão da igreja. O povo, de alguma maneira, eles eram reféns dos sacerdotes da época. Eles perderam totalmente a ideia de só a Escritura. Então, como eles não tinham acesso às Escrituras, eles ficavam reféns de homens. Ou seja, eles ficavam aprisionados no sistema que mantinham eles ali sobre o cabresto, tipo, para se chegar a Deus tem que passar pelo sacerdote. O homem, tudo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, para eles praticamente foi nulo. Por quê? Porque quando se diz que o véu foi rasgado de cima a baixo e todos agora têm acesso direto a Deus, eles não entendiam assim. Então eles continuavam precisando de um sacerdote para ter acesso a Deus. E isso fazia o quê? Deles escravos. Tá? Faziam desse povo escravos de um grupo religioso que mantinha domínio sobre eles. Ou seja, para se chegar a Deus, para se chegar à salvação, tem que passar pelos rudimentos da igreja. Tá?
Aí nós chamamos de idade das trevas, uma idade que o povo perde totalmente a noção das Escrituras. Ou melhor, ele não tem acesso às Escrituras. Tá? Então, um povo que não tem conhecimento, o que é que acontece? Ele se torna escravo. Tá? Isso é em qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer país, em qualquer lugar. Um povo sem conhecimento é facilmente manipulado. Tá? Em qualquer época. Tá? O próprio Deus fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. Ou seja, quando falta conhecimento para um povo das coisas a respeito de Deus, ele é facilmente escravizado. Tá? Então, o sacramentalismo patrocinado pela igreja funcionava como uma espécie de pedágio, o qual tinha de ser transposto na busca da salvação. Então, os sacramentos da igreja ela funcionava como um tipo de pedágio que você pagava para ter acesso à salvação. Eles fizeram de uma maneira que eles dominavam tanto as pessoas, que as pessoas achavam que isso tudo estava correto. Até hoje, a grande maioria da população que vive ainda no romanismo, eu não falo catolicismo, mas eu falo romanismo, ainda tem a ideia de que o Papa é o representante de Deus na Terra. Então, para que se chegar a Deus, tem que passar por esse tipo de situação. Então, paga-se um tipo de pedágio para se chegar a Deus. E tudo que a Escritura diz é que você tem livre acesso a Deus. Que você não precisa de ninguém. Que nós não precisamos de mediador homem. Porque nós já temos o mediador homem. Que é o que Paulo fala lá em Timóteo. Temos um único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Então nós não precisamos de ninguém para intermediar o nosso diálogo com Deus. Tá? Graças a Cristo que deu a sua vida, que rasgou o véu, que rasgou a sua carne por nós. Tá? E aí mais para frente, diz assim: o indivíduo era obrigado a submeter-se a penitências e a prática de boas obras, valendo-se dos sacramentos da igreja para que pudesse ser salvo. Vê só, então eles se apegavam nisso, eles se apegavam nas boas obras para que pudesse ser salvo, tá? Dos sacramentos da igreja para que pudesse ser salvo. Então, você faz o bem, doa a tua fortuna para a igreja, não para os pobres, tá? Que aí você alcança a salvação, tá? E o povo cego, lógico, vai nessa onda. E tudo isso acontecia sob a ameaçadora declaração emprestada de Cipriano: extra ecclesia nulla salus, ou seja, fora da igreja não há salvação. Então a igreja pegava isso, tá? Pegava essa frase de Cipriano e escravizava o povo, ou seja, fora da igreja não há salvação. Que até hoje é assim que funciona. Na ideia romanista é assim que funciona. Fora da igreja romana não há salvação. Tá? E o povo amedrontado, o povo era algo ameaçador, que ameaçava o povo a perder a salvação. Então as pessoas, lógico, obedeciam, faziam boas obras para que pudesse alcançar a salvação. Tá? E como a gente já falamos, que boas obras, ela é realmente para o crente, mas porque ele é salvo, não para ele ser salvo. Tá? Quem vive em novidade de vida vai mostrar isso nas suas práticas do dia a dia.
Mas isso acontece porque a gente já alcançamos ou fomos alcançados por Cristo, então somos nova criatura. Sendo nova criatura, nós temos boas obras, tá? Não para ser, mas porque somos. Para os reformadores, esse monopólio da fé usurpava as prerrogativas de Cristo. Quem salva é só Jesus, independente dos benefícios da igreja ou das obras humanas, somente Cristo. Então, só que, irmãos, Deus sempre, em todas as épocas, inclusive nos nossos dias, Deus sempre tem os seus que refutam as heresias, tá? Como foi lá na época da igreja romana, é na nossa época, e vai ser sempre até a volta de Cristo. Então aqui, para os reformadores, isso era um absurdo. Eles começam a dizer, não, isso usurpa o sacrifício de Cristo na cruz. Ou seja, se você precisa de algo para ser salvo, então do que valeu a morte de Cristo na cruz? De nada. Porque a salvação depende de você mesmo. Depende das tuas obras. Tá? Olha, às vezes a gente pega um pedacinho de áudio desse, né, fala só essa parte e aí faz um estrago, né? Então, para eles, a salvação dependia deles mesmos, pelas obras. Mas esses reformadores, eles falam, não, e onde que entra Cristo aí? Qual é o papel de Cristo na salvação? Então, ele morreu em vão, porque ele morreu para que nós tivéssemos vida, mas nós também temos que fazer sacrifício para que alcancemos a salvação. Então, qual foi o objetivo de Cristo morrer na cruz? Nenhuma, tá? Mas, como eu li aqui em Atos, só no nome de Jesus há salvação, e nenhum outro nome debaixo do céu e da terra pode alguém ser salvo, a não ser pelo nome de Cristo, pela fé em Cristo, tá? Pela confiança naquilo que Ele fez, pela confiança naquilo que Ele fez na cruz do Calvário, não pela confiança que eu e que você possa fazer. Se nós confiarmos nas nossas obras, se nós confiarmos nas nossas próprias obras, nas nossas próprias mãos, nós estamos condenados ao fracasso, estamos condenados à morte eterna, porque, na verdade, o homem nunca conseguiu se achegar a Deus sem que Deus intervisse e fosse de encontro a esse homem, tá? Então, é só pelo nome de Cristo. Fora desse nome, ninguém pode ser salvo. E aí os reformadores começaram a falar sobre isso, a falar que nenhum outro nome havia salvação, tá? As obras humanas não poderiam salvar. Como bem observa Joel Becker, a centralidade de Cristo é o fundamento da fé protestante. Lutero disse que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia, ou seja, ele é o centro e é toda a Bíblia, como eu falei aqui antes. Ele é o centro, mas também é toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Cristo está presente nas promessas, no sacrifício lá do Antigo Testamento, ele está presente, tá? Significando que o Cristo o que ele fez em sua morte e ressurreição é o conteúdo fundamental das Escrituras. Então, quando levanta-se alguém e fala que Cristo e a sua obra que ele fez é o fundamental das Escrituras, é a base das Escrituras, é saber que Cristo é o centro, a circunferência e é toda a Bíblia, tá? Então, os reformadores começaram a pegar nesse ponto. Não adianta fazer obras, não adianta fazer boas obras, não adianta pagar indulgência, penitência, basta crer
no nome de Cristo, basta crer na obra que Cristo fez. E uma coisa que parece ser tão fácil, mas o povo prefere pagar, é de graça, mas o povo preferia pagar. Bastava crer, mas parece que pagando tinha mais valor. Tá? Não é assim nos nossos dias, irmãos. Quantos de nós já passamos por situações dessa maneira? A graça é de graça, a salvação é de graça, mas às vezes a gente queria pagar algo, queria pagar uma promessa, ou nossos votos das nossas igrejas antigas, não é a mesma promessa da igreja católica, a mesma coisa, só muda o nome, tá? Só muda o nome. E quantos de nós fizemos isso? Cegos ainda, e dentro do Evangelho, não era no romanismo, tá? Dentro do Evangelho, mas fazíamos, pagava nossas penitências, pagava nossas indulgências, tá? Fazia as indulgências de orações, até hoje. Então a gente também somos um pouco esse povo de antigamente, ainda nos nossos dias. Graças a Deus que Deus vai nos libertando dessas coisas. Hoje a gente não precisamos mais fazer voto para ter algo de Deus, tá? Não precisamos, basta crer e permanecer firme, fiel a Cristo, fiel às Escrituras, tá? Mas já fizemos isso, muitos de nós fizemos isso, muitos de nós pagamos indulgência para ter algo de Deus, tá? Vamos lá. No finalzinho aqui da página 32 ainda, onde eu acabei de ler, diz assim: as 67 teses de Zwingli, que Zwingli escreveu em 1523, enfatizam este ponto mais firmemente do que as 95 teses de Lutero, escritas 16 anos antes. Por exemplo, Zwingli disse em sua segunda tese: a essência do Evangelho é que nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, tornou conhecida a nós a vontade de seu Pai Celestial e nos redimiu por meio da sua inocência da morte eterna e nos reconciliou com Deus. Então, Zwingli aqui ele começa a escrever também 67 teses, e uma delas diz assim, que o Evangelho, que a essência do Evangelho é que Cristo, é que o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, tá? E que tornou conhecida a vontade de Deus para nós. Ele se fazendo homem, ele tornou-se conhecida a vontade de Deus para nós. E nos remiu por meio da sua inocência, nos remiu de quê? Da morte eterna, tá? E nos reconciliou com Deus. Então, quando ele começa a trazer também essas teses, o Evangelho vai se, de novo, voltando à sua essência. Qual é a essência do Evangelho? Cristo como centro, tá? Qual é a essência do Evangelho? É Cristo como centro. E até então, aqui nessa época, o homem era o centro. Tinha vários mediadores. Como eu já falei aqui em uma outra aula, até hoje tem vários mediadores. Como eu falei aqui, cada um tem a sua santa padroeira, a sua santa de proteção. Então, cada um hoje, no romanismo, tem ainda o seu mediador, tá? Que as pessoas não oram só, não pedem só a Cristo, mas Cristo é apenas alguém que vai auxiliar, não é alguém que vai resolver. Quem vai resolver é o meu mediador particular, que cada um tem o seu, tá? Essa é a idade das trevas, mas até hoje muitas pessoas ainda vivem espiritualmente nessa época, na idade das trevas, que não conseguem reconhecer Cristo como o
único e suficiente mediador. Tá? Tem que ter ainda algo mais. Irmãos, eu vou pular aqui pro... Tiraram os santos e botaram o pastor da igreja no lugar. Sim. Não, mas a gente, às vezes, irmãos, a gente fazemos dos nossos pastores, muitas vezes, o nosso mediador. Por quê? Porque nós temos preguiça de orar, temos preguiça de fazer leitura bíblica e se tornamos o quê? Presas fáceis de pastores, simples assim. Por nossa própria negligência, tá? Por falta de comprometimento com as Escrituras. Então, acabamos sendo presa, como Paulo fala, não deixe que ninguém vos faça presa fácil, tá? Ou seja, observa as Escrituras. Irmão, vou pular aqui para o tópico 1, que ainda não entrei nem no tópico ainda, né? Já está... Tópico 1. Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. O capítulo da Confissão de Fé de Westminster, que discorre sobre a mediação de Cristo, começa com essas palavras: aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem. Infelizmente, nem todas as pessoas compreendem assim e aceitam Infelizmente, nem todas as pessoas compreendem e aceitam isso. Muitos têm desejado chegar até Deus, porém ignorando ou descartando a pessoa de Cristo como o único mediador. Então, como a gente já tem falado, né? As pessoas até desejam chegar até Deus, até querem chegar até Deus, mas ignoram o caminho. Eles buscam o seu próprio caminho. Eles buscam outro mediador. E ignoram o único caminho que pode chegar até Deus, que é Cristo. Então as pessoas, como na confissão de Westminster, aqui nessas Bíblias de Genebra, quem tem, ela tem tudo isso aí. E você vai ver que ele fala que as pessoas até desejam, têm desejado chegar até Deus, porém ignorando ou descartando de vez a pessoa de Cristo, buscando o seu próprio mediador, buscando os seus próprios caminhos, os seus próprios meios de se redimir. Mas ninguém pode se redimir, ninguém pode pagar os seus próprios pecados, ninguém pode. Ou seja, ninguém pode chegar a Deus se não for por Cristo. O próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, as pessoas até buscam ou tentam, acham que vão buscar como Adão e Eva lá no Éden. Eles tentaram de alguma maneira cobrir os seus pecados, tá? Eles tentaram com as suas próprias forças, tentaram de alguma maneira esconder o seu pecado, fazendo veste com as suas próprias mãos, simbolizando ali a justiça humana. Só que a justiça humana não pode redimir. O que redime é a justiça de Deus, através de Cristo Jesus, tá? Foi isso que nos redimiu, foi isso que nos tirou das trevas, tá? Foi o amor de Deus dando seu Filho, dando caminho, dando a verdade e dando a vida. Mas a humanidade ainda busca meios de se salvar, meios de se chegar até Deus, mas exclui o único caminho que pode chegar até Deus. Ou seja, jamais chegarão até Deus
se não entram pelo caminho que é Cristo, ou se aceitam a verdade que é Cristo, jamais conseguirão chegar até Deus. Vão buscar vários mediadores, mas jamais chegarão até Deus, porque o único caminho é Cristo. Tá? Estamos estudando isso hoje, rapidinho. Quando a gente vai para São Paulo, só tem duas rodovias, Anchieta e Migrantes. Se você pegar um atalho, você está no caminho, mas na direção errada. Entende? Você pegou um atalho, você nunca vai chegar no destino. Você está no caminho, mas rodando. É o que eu vejo o pessoal hoje, quando Paulo diz que a gente é direito, é doutor, e tem gente que está tomando leitura. Fica procurando atalho para se chegar a Deus, e em vez de permanecer no caminho, ou de entrar no caminho. Né? Porque realmente ali, se você errar uma entrada, você vai... Então, irmãos, a grande realidade é essa. A humanidade, ela busca meios de se chegar até Deus, mas ignora o único caminho que pode chegar até Deus. É como se eu quisesse, como o irmão falou aqui, como se eu quisesse ir para São Paulo e não subir a serra. Não tem como chegar em São Paulo, né? Pelo mar não dá, né? Porque vai mais para longe. Então é isso. É como se eu quisesse chegar em São Paulo e pegar uma rota errada, ir pela Rio Santos. Você continua no caminho e vai descendo, você nunca vai chegar. Nunca vai chegar, então é isso. As pessoas buscam, até na ideia deles, até estão buscando, até estão tentando, mas no caminho errado. No caminho de Maria, no caminho de São Pedro, São não sei quem, tal, não vai chegar, não vai conseguir chegar. Tá? Mas aqui, eles estavam nessa situação, nessa idade aqui, nessa época aqui. Só que teve homens que chamou eles de volta para o caminho. Homens que deram as suas vidas para chamar esse povo das trevas de novo para as Escrituras e voltar ao caminho. E hoje nós temos homens também que chamam as pessoas que estão achando que está no caminho. Esse é o grande problema também. Porque quando nós reconhecemos que erramos o caminho e fazemos o retorno e vamos por aqui, é mais longe, mas vamos sair do atalho, vamos voltar para o caminho. É diferente de quando você está fora do caminho e insiste eu vou chegar aqui mesmo. Eu vou chegar aqui mesmo. E não vai chegar. Então é diferente quando você olha, reconhece que se afastou do caminho, faz o retorno e volta para o caminho, de que quando você acha que esse caminho que você está sempre um dia vai te levar até Deus, né? Um dia vai te levar até Deus e não vai, só vai levar cada vez para mais longe do seu destino, que seria o céu, e ele está levando para um caminho que vai para o abismo, tá? Vamos lá. Escrevendo a Timóteo, Paulo afirma que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate. O único mediador do pacto da graça é o Senhor Jesus Cristo, que sendo o eterno Filho de Deus e da mesma substância, de igual ao Pai, na plenitude do tempo, fez-se homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem, em duas naturezas perfeitas e distintas. Isso aqui é o que a gente está estudando na Cristologia, na escola dominical. Cristo com as duas naturezas distintas, mas perfeitas, que ele sempre foi Deus e ele sempre será Deus e homem. Sempre foi Deus e sempre será Deus e homem. Em uma só pessoa, para sempre. O nosso mediador foi chamado Jesus, porque foi acima de toda medida, ungido com o Espírito Santo. Então, como Paulo aqui ele fala de Jesus, como eu já falei, né? Jesus, o único mediador
e a gente não precisamos de outro, tá? Vamos lá, um pouquinho aqui para frente, para a gente já está encerrando, irmãos. Aí ele continua aqui: o nosso mediador foi chamado Jesus, porque está acima de todo, ungido com o Espírito Santo, e assim separado e plenamente revestido com toda a autoridade e poder para exercer os ofícios de profeta, sacerdote e rei. É a mesma coisa que a gente está estudando é só uma confirmação, tá? Que Cristo ele tem toda a autoridade e pode para exercer os ofícios de profeta, sacerdote e rei de sua igreja, tanto no estado de sua humilhação como de sua exaltação, tá? Então Cristo é o nosso profeta, é o nosso sacerdote, é o nosso rei. Lá no Antigo Testamento, o povo ele tinha os sacerdotes, que eram os intercessores, no caso, que mediava entre Deus e os homens. Eles levavam os pecados do povo ali diante de Deus, para que esses pecados fossem, de alguma maneira, não tirados, porque quem tirou foi só Cristo, que entrou uma vez, ofereceu a si mesmo, fala lá em Hebreus, e de uma vez por todas, mas que cobrisse esses pecados, tá? Então, tinha os sacerdotes que faziam esse ofício, e o povo não tinha esse acesso a Deus. O povo ele se chegava ao sacerdote para o sacerdote se chegar a Deus, tá? Mas com a morte de Cristo, o nosso sumo sacerdote, hoje ele se torna o nosso único sumo sacerdote, tá? Nós não precisamos, por quê? Porque lá no Antigo Testamento, os sacerdotes, por ter a limitação da morte, tá? Eles eram limitados, que fala lá em Hebreus, eles tinham essa limitação, eles morriam e necessitavam de um outro sacerdote para continuar o mesmo ofício, levando de novo os mesmos pecados do povo, oferecendo sacrifício pelos pecados do povo diante de Deus. E morriam e tal, e voltava mais um. Mas Cristo, quando ele morre e ressuscita, ele faz de uma vez por toda esse sacrifício. Então não há mais necessidade de um outro mediador, porque o nosso mediador vive. O nosso mediador ele não morreu como sacerdote lá atrás e ficou morto. O nosso mediador ele vive eternamente. Ele está à destra do Pai e ele pode perfeitamente interceder por cada um de nós. Então o nosso mediador ele vive para todo o sempre. Ainda continuando aqui, conclui-se, portanto, que, como fizeram os reformadores, nós também hoje devemos bradar alto e bom som, somente Cristo, tá? Essas coisas que nós é para nós fazer e às vezes nós não fazemos. Bradar em alto e bom som, que é somente Cristo. E nós, por vezes, nós vemos esse evangelho que é ministrado, que é pregado no Brasil e nas Américas e no mundo, irmãos, é no mundo. Essa é a grande realidade. E nós se calamos, porque eles pregam Cristo e mais alguma coisa. E nós sabemos que é só Cristo, mas se calamos. Então ele fala aqui, que deveremos, como reformadores, nós também hoje devemos bradar que somente Cristo. O cenário de pluralismo religioso que caracteriza o tempo atual nos desafia a apresentar incessantemente a mensagem bíblica verdadeira e insubstituível. Então, esse cenário que a gente vê aí do pluralismo religioso, que é demais, é muita coisa, mas nós que temos ainda um certo conhecimento das Escrituras, devemos
bradar que é somente Cristo, que Cristo é insubstituível, nada pode substituir, tá? Mas às vezes a gente não fazemos isso. E apresentar incessantemente a mensagem bíblica verdadeira e insubstituível, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos, capítulo 4, versículo 12, que é o versículo chave lá que eu li. Não existe debaixo dos céus outro nome e que importa que nós devemos ser salvos. Só Cristo. Solamente Cristo. Então, irmãos, nós não temos mais um tempo, que Deus abençoe. Na verdade é isso. Cristo aqui como ofício, eu vou ler só a parte finalzinha aqui da página 33, para a gente já estar encerrando, que diz assim: segundo a confissão de fé de Westminster, aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador, tá? Ou seja, alguém que sem culpa, inocente, esse sim pode ser o mediador e o fiador, ou seja, você devia e ele que pagou a tua conta, tá? Eu devia e ele foi lá e falou: não, ele não tem condição de pagar, mas eu vou pagar com a minha própria vida, derramando o meu próprio sangue. Você vê como isso é muito diferente do que é dos pecados. Pagou. É diferente, né? Ele pagou, ele foi lá e essa dívida ele pagou. Tá? E às vezes a gente vê por aí pessoas fazendo campanha para Deus tirar o nome dela do SPC. Olha só a conta que ele pagou por nós. E as pessoas ainda hoje fazem isso, irmão. Vocês acreditam nisso? Acreditam, né? Que as pessoas ainda fazem esse tipo de campanha para que Deus apague as dívidas deles, dívida maior do que essa que ele pagou. Qualquer outra dívida a gente consegue pagar, financia, parcela, mas paga. Essa nós não tínhamos condições de pagar, ele pagou. E as pessoas ainda nos dias de hoje querem fazer penitência, indulgência, sei lá o que, para que Deus pague as suas contas. Irmãos, nós vivemos ainda na idade das trevas. Infelizmente, isso eu não estou falando mais. Tira o romanismo aí. Põe as nossas igrejas. Tá? Põe as nossas igrejas. Mas, graças a Deus, por homens e mulheres que ainda brada, em meio à escuridão, brada dizendo: só Cristo é o único e suficiente Salvador, não precisa de mais nada. Tá? Só, ainda bem que graças a Deus por isso, que temos pastores, temos irmãos e irmãs, que ainda em meio às trevas brilha como luz. Tá? Então, irmãos, é isso, que Deus abençoe. A gente não temos mais tempo, mas a aula se resume, a parte final da aula aqui, praticamente a gente falou toda nesses outros tópicos aí, tá, irmãos? Não tem prejuízo, pelo menos eu acredito que não tenha prejuízo no conteúdo, tá? Porque se a gente, para dar uma aula dessa, como o pastor fala, ele está 2 domingos, uma quarta, talvez próxima quarta, 4 aulas para dar aquele assunto lá da lição de escola dominical. É o que eu falo, uma lição como essa aqui, de hoje, ela precisaria de 2 dias, para você trabalhar bem, sem pressa, tá? É uma lição que precisaria de 2 dias para fazer. Mas que Deus abençoe a todos, a gente resume e que Deus possa clarear nossas mentes. Graças a Deus por isso que a gente já temos aprendido bem, entendido que só Cristo, e não pagamos indulgência, e não fazemos campanha para que Deus pague a nossa dívida, porque Ele já pagou, tá? Já pagou. Que Deus abençoe. Amém. Escondi tua palavra no meu coração.
Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net. Tua palavra é